Boa noite, todo mundo. Meu nome é Felipe. Eu tô aqui para apresentar um pouco sobre a Northeastern University, falar um pouco sobre não só a universidade em si, mas também a minha experiência como estudante e também vou também passar um pouco sobre algumas ajudas que a daqui para fora me deu no processo, uma parte mais curtinha. E depois disso eu também vou abrir alguns minutinhos para algumas dúvidas de qualquer coisa que vocês quiserem perguntar sobre a, essa apresentação, que é bem longa. E, bom, primeiramente, obrigado a todo mundo por estar aqui. Para mim é um super privilégio poder apresentar um pouco sobre esse lugar que eu gosto muito e que eu me sinto mais ou menos em casa. Mais ou menos porque não é bem minha casa, mas, enfim, sem mais delongas, vou começar a apresentação aqui, então. Eita. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou um estudante de segundo ano de engenharia mecânica na Northeastern. É, Estou também tendo uma especialização, tendo aulas de especialização em sistemas de energia sustentáveis, que é uma área que me interessa muito. Atualmente eu não estou estudando, eu estou no meio do programa de co-op da Northeastern, que não sei quem é familiar, mas é basicamente uma experiência de trabalho obrigatória que todos os alunos precisam ter, enquanto você está na universidade. Essa minha experiência vai de janeiro até junho desse ano, e eu estou fazendo esse estágio, por assim dizer, que não é bem estágio, numa empresa que se chama Axelis Technologies. E fora isso, eu também sou um membro do clube de corrida elétrica da Northeastern. Eu vou falar um pouco sobre clubes também, mas mais especificamente eu sou o líder de simulações da suspensão do carro, então é nessa área que eu lido, nesse clube. Eu também trouxe para começar algumas estatísticas básicas sobre a universidade. Não só ela é uma universidade relativamente pequena, tem mais ou menos 17 mil alunos de graduação, que não é um número tão grande se você comparar a outras universidades dos Estados Unidos, mas também é uma universidade que tem um currículo muito variado, tem várias possibilidades de você se graduar. Isso se você tomar em conta não só as áreas de graduação, mas como especializações, por exemplo, e o sistema de especialização, graduação dupla, onde você se gradua em duas áreas ao mesmo tempo, que a universidade também oferece. É também uma universidade bem global, tem 13 campos espalhados pelo mundo, fora o de Boston, o que dá uma posição muito única. E também tem, claro, o programa de co-op, que não só é um programa super renomado, mas também que tem várias empresas que são parceiras desse programa. E só um pouquinho falando sobre a universidade no geral. Então, falando da universidade especificamente, eu vou começar falando um pouco do NUPath, que é mais ou menos o conjunto de requerimentos de educação que a universidade tem. Como esse NUPath funciona é o seguinte: todos os alunos da universidade têm eletivas que eles precisam tomar no currículo, que eles precisam ter através do decorrer do currículo dos anos. Por exemplo, em engenharia, eu tenho seis eletivas gerais, uma de tecnologia e uma relacionada à ciência ou matemática. E essas eletivas, basicamente, todas elas têm atributos que são relacionados a elas. Então, por exemplo, se você quiser ter uma eletiva de teatro, que você pode ter, inclusive, essa eletiva vai ter um atributo de expressão criativa associado a ela. E o que esses atributos fazem você basicamente precisa preencher alguns deles antes de se formar, antes de se graduar. E o que esse sistema faz é que você tenha várias opções de eletivas para você ter, o que não só traz um pouco de flexibilidade no seu currículo, mas também te tira um pouco dessa mesmice de sempre ter aulas relacionadas à mesma matéria o tempo todo. Então, é um sistema super legal que também incentiva muito os estudantes a explorarem outras áreas fora da área de graduação deles. E então, eu também gostaria de falar um pouco sobre a escola de engenharia da Northeastern. Algo que eu gosto muito de pontuar da escola em específico, do colégio de engenharia em específico, é que ele oferece experiências práticas em todos os anos que você estiver, desde o primeiro até o quarto ou quinto. No primeiro, por exemplo, você tem aulas específicas que se chamam Cornerstone of Engineering, 1 e 2, então duas aulas.
Essas são aulas introdutórias a alguns conceitos básicos de engenharia, como programação, design 2D ou 3D, design de produtos. Também tem aula sobre sustentabilidade, direitos autorais, se não me engano, se você for entrar mais nessa área de design e patentes, é, que é uma aula muito boa para você aprender esses conceitos mais básicos e também aplicar eles, porque nessas aulas você tem um projeto em grupo que você faz com outros alunos dessa aula. Eu também botei uma foto, só um recorte pequeno do meu projeto, em que eu precisei aplicar ele, por exemplo, esse projeto que eu fiz foi um jogo, de tabuleiro, em que eu precisei aplicar não só habilidade de código para programar como o sistema de pontuação funcionava, mas eu também precisei fazer o design dele, e usar ferramentas como cortadoras a laser, por exemplo, que são equipamentos super precisos que a universidade também tem. E não só isso, mas em paralelo a essas aulas, você tem um espaço que a universidade chama de FILEC, que é o First Year Learning and Innovation Center. Ele é basicamente um espaço onde você pode tirar dúvidas sobre essas aulas introdutórias, com alunos mais velhos que já tiveram essas aulas e que estão lá especificamente para te responderem. E fora isso, você também tem um espaço que se chama Makerspace, que fica em um dos prédios que eu já vou falar mais sobre, que é um espaço enorme, uma oficina aberta enorme, com várias máquinas, vários equipamentos para você usar, e que também é gratuito. Então, não importa o nível de experiência que você tenha com elas, você pode usar essas máquinas para o que você quiser, tanto projetos acadêmicos quanto individuais. Então, só exemplificando um pouco do que eu falei dessas experiências práticas e como você tem um pouco delas, como a universidade oferece elas. Então, aqui algumas fotos também ilustrando isso que eu falei. Aqui na direita você tem um recorte do Filet, que é esse espaço aqui, de novo, é mais uma oficina. O Makerspace que eu também mencionei, eu também botei algumas fotos aqui embaixo também, algumas infraestruturas que você tem nesse espaço, por exemplo, impressoras 3D, então também mostrando um pouco de como que toda essa experiência, de como que é toda essa experiência que a universidade oferece em relação a esse currículo mais prático. E falando em currículo mais prático e oportunidades e coisas assim, também vale muito a pena falar sobre o centro de pesquisa da universidade. Não são centros de pesquisa, são mais os principais prédios que a Northeastern tem, são os cartões postais dela, eu diria. Esses dois prédios que ficam no campus em Boston têm mais de 500 milhões de dólares em investimento, então exemplifica um pouco a importância que a Northeastern dá para a infraestrutura dela. O primeiro deles se chama ISEC, ou, vou traduzir para português, Complexo Interdisciplinar de Ciência e Engenharia. Nesse prédio, você vai encontrar sala de aula, você encontra laboratório de pesquisa, tem café, é, salas de estudo. Então, é um espaço super variado e que, de novo, tem esse design super, super lindo. E é a mesma coisa que você vai encontrar também a mesma coisa no EXP, que é o prédio mais recente que a universidade inaugurou. Esse foi feito em 2023, se não me engano. E ele tem, de novo, também um laboratório de pesquisa, sala de aula, espaço de estudo, cafés. Tem também o Makerspace, que eu mencionei no slide anterior, nesse prédio aqui na direita onde ele fica. E eu gosto de mencionar esses dois prédios porque, de novo, também ilustra um pouco do tipo de infraestrutura que você encontra na Northeastern e a importância que a universidade dá para essas experiências mais práticas, como pesquisa e, e a experiência que você tem, a experiência prática que você ganha nas aulas. Mudando um pouquinho de assunto, também vale muito a pena falar de Boston, que é uma cidade, para mim, única, porque eu gosto muito de definir ela como uma cidade que, ao mesmo tempo, é grande e pequena. É uma cidade grande porque, obviamente, tem várias pessoas morando lá, são mais ou menos 650 mil habitantes que a cidade tem. É também uma cidade grande porque é um centro de inovação e tecnologia. Você tem várias empresas, tanto grandes quanto pequenas, startups, por exemplo, que ficam em Boston. Então é um lugar super movimentado nessa questão. E é também um super polo universitário de ponta. Você tem inúmeras universidades na cidade, não só a Northeastern, como também outras como a Harvard, a MIT, a Boston University, que é uma outra universidade super prestigiada. E só para botar um pouco isso em perspectiva, desses 150 mil habitantes, 150 mil só são estudantes. Então, tem também uma população muito jovem.
E é uma cidade pequena porque não só ela é muito limpa, mas também tem muita área verde, não é e os prédios de Boston não são aqueles super prédios enormes também. Você tem prédios bem menores, por assim se dizer, o que dá à cidade um ar mais de cidade pequena e dá essa mistura. E faz com que a cidade tenha essa mistura, que para mim faz dela uma cidade muito única. E ilustrando um pouco mais disso, eu também é algo que vale a pena falar da cultura de esporte de Boston, que também é muito grande. Todo mundo lá ama esporte, tanto que você tem, por exemplo, os dois estádios de esportes lá principais da cidade, o Fenway Park de beisebol, tem o TD Garden, que é o estádio de basquete da cidade, de hockey também. Você tem também, como eu falei, das áreas verdes da cidade, você tem parques como o Boston Common, que são parques enormes com essa super vista, esse super design bonito. E então, só também ilustrando um pouco das atrações que tem na cidade, sinto-se à vontade para pesquisar um pouco mais sobre, recomendo. E exemplificando também um pouco mais da diversidade de coisas que você tem para fazer em Boston, que é uma cidade muito única. E a universidade se encaixa muito bem nessa dinâmica, porque se você for olhar para esse mapa, ela fica literalmente no meio da cidade. Diferentemente de outras universidades que você tem, principalmente nos Estados Unidos, que ficam super isoladas ou em lugares de difícil acesso, a Northeastern fica no meio de Boston. Como vocês podem ver, tem duas estações de metrô aqui, uma em cima que é a Northeastern, que dá para a linha verde, outra embaixo que é a Ruggles, que dá para a linha laranja. E essa dinâmica faz com que a universidade seja muito única nesse aspecto, porque não só é uma universidade muito compacta, então é muito fácil para você ir de uma hora para outra ou de algum lugar para outro. Mas também, se você quiser sair para fazer algo, é só você ou pegar o metrô ou ir andando até o lugar que você quer. Então, por exemplo, se você quiser correr, você tem o Fenway Park aqui em cima. Não sei se dá para ver muito bem, mas que é um parque super legal. Se você quiser ir no museu, você tem o Museum of Fine Arts, que fica aqui do lado, que é um museu super legal. Se você quiser comer, você tem vários restaurantes perto. Então, é uma universidade que fica num lugar super dinâmico e de super fácil acesso para que você também tem uma vida fora da universidade, que é algo que para mim é um diferencial da Northeastern em relação às outras universidades. Também outras universidades não só dos Estados Unidos, também de Boston. Então, para mim é algo que super vale a pena falar sobre. E ainda nessa questão da universidade, também queria falar um pouco sobre a infraestrutura dela. Eu considero que a Northeastern tem uma mistura muito legal de prédios modernos e históricos. Você tem construções mais antigas, como essa do lado, que é o Spear Hall, que é um dos dormitórios da universidade, que de acordo com os anos ficou mais ou menos o mesmo por fora. Obviamente que por dentro eles fazem várias inovações. Não só, e tem também estruturas mais atuais, como o EXP, que eu mencionei mais atrás. Tem também vários espaços arborizados, várias praças enormes também, que dá um ar super agradável para a universidade. E, como eu falei também, uma estrutura acadêmica completa com super laboratórios de ponta. Então, essa mistura entre moderno e antigo faz com que a universidade atenda aos gostos de muita gente em relação à infraestrutura, e é algo que também é único da Northeastern, por ser uma universidade mais antiga. E exemplificando um pouco disso, eu trouxe algumas fotos, por exemplo, de alguns prédios mais antigos ou algumas outras construções da universidade que vocês podem ver. Tem a West Village, que é um dos dormitórios mais recentes da universidade. Trouxe também algumas fotos da infraestrutura dentro do EXP, que é aquele prédio super gigante que eu falei, nos slides anteriores. E também algumas fotos de alguns espaços verdes da universidade. Por exemplo, esse Koi Pond, que é basicamente esse lago que fica numa parte mais isolada da universidade, onde você pode ir para relaxar, descansar, que tem esses peixes que se chamam koi, daí o nome do lago. E é um lugar super tranquilo para você descansar, por exemplo. E então essa variedade de espaços que você tem também, para mim, fazem a universidade ser muito única nesse sentido. E falando um pouco sobre a alimentação da Northeastern, é, basicamente você tem muitas opções para se alimentar dentro dela. Só na universidade você tem mais de 15 restaurantes dentro do campus. Por exemplo, um exemplo deles é esse Tate, que é uma cafeteria um pouco mais moderna,
que fica dentro do campus, que você tem esses pães feitos diariamente, fresquinhos. Você também tem um brunch, que é super bom. Tem também dois refeitórios estilo buffet. O The Eatery, que fica de um lado da universidade, e outro que chama United Table, que fica de outro lado. São esses refeitórios, mais ou menos desse estilo, super fofinhos, assim. E o bom desses refeitórios é que o cardápio varia a cada dia. Então, você nunca vai comer a mesma coisa, basicamente. O que dá também, essa variedade também é um mais, nessa questão. E também, já que a Northeastern, como eu falei, está numa localização muito boa, você tem vários mercados, tanto dentro quanto fora do campus. Por exemplo, dentro do campus você tem o Wollaston's, que é um supermercado mais pequenininho, que é uma opção super boa se você tá na correria ou quer comprar alguma coisa, ou se você não quer sair para ir no supermercado maior. Então, em relação à alimentação, você tem muita opção. E isso é uma coisa que você não vai ter é fome dentro do campus, porque, de novo, as opções que você tem para se alimentar são muitas. E eu falei isso no começo da reunião, da apresentação, mas eu queria expandir um pouco mais nessa questão global da Northeastern. Como eu falei, ela tem vários campos espalhados pelo mundo, não só em Boston. É, e eu gostaria de mencionar duas dessas experiências que fazem a Northeastern ser muito única nesse aspecto internacional, aspecto global. A primeira se chama NUWIN. Esse programa é um programa de intercâmbio universitário que você aplica, se não me engano, quando você vai aplicar para a universidade pela primeira vez, estão aplicando normalmente. Se você é aceito nesse programa, você passa o seu primeiro semestre do ano letivo, então, agosto a janeiro, estudando em outro país, por exemplo, Alemanha, Grécia, Itália, Escócia, por exemplo. E não só isso, mas como você também tem um suporte completo nessa estadia, nesse semestre. Então, a universidade oferece alimentação, moradia, suporte acadêmico, óbvio, com aulas. E é uma oportunidade super legal para você não só fazer novos amigos, mas também conhecer outro país dentro dessa experiência universitária. E tem essa outra experiência que chama Diálogo de Civilizações, Dialogue of Civilizations, que consiste em você passar um semestre de verão, então 1 mês e meio, 2 meses, um pouquinho menos de duração, estudando em outro país. Esse programa tem mais opções disponíveis de destinos para você ir. Tem não só a Europa, como também a América do Sul. A Ásia, por exemplo, se não me engano, tem um desses que acontece no Brasil, inclusive. E o legal desse programa é que as aulas que você tem enquanto você está dentro dele são ligadas muito ao país que você está. Então, por exemplo, se você for ter um desses programas no Brasil, você vai ter uma aula de energia sustentável, que é um assunto que está super em pauta no país. Se você for ter uma aula na França, você tem uma aula de, acho que, queijos e vinhos, por exemplo, e é algo que também acho que está ligado à França. É, então, esse programa também oferece essa mistura entre aprendizado e cultura que é super única e que eu acho que só a Northeastern consegue oferecer pela, pela influência global que ela tem. Então, eu falei um pouco sobre a universidade em si, mas eu acho que agora é uma boa hora de eu falar sobre o porquê da Northeastern, o porquê de eu escolher a Northeastern e o porquê de eu achar que ela é uma super opção incrível de universidade. Começando um pouco pela minha experiência, vou falar muito sobre a minha experiência. Vou começar com a minha adaptação na universidade. Basicamente, nos primeiros dias que você está lá, a Northeastern oferece um programa que se chama Boston Welcome Week, que consiste numa semana sem aulas e que tem várias atividades para os alunos que estão chegando. Então, por exemplo, você tem ingressos gratuitos para diferentes programas, você tem palestras, você tem tours pelo campus, você tem tours pela cidade. Então, tem um cronograma super completo de atividades. Por exemplo, quando eu tive essa semana, um dos programas que eu fiz foi ir nesse prédio que chama Prudential Center, que é um prédio super enorme e que tem esse terraço com uma vista de 360 graus para a cidade. Essa imagem não faz muito jus à vista, na minha opinião, mas é a melhor que eu tinha, então paciência. Mas é uma vista incrível, de 360 graus da cidade inteira. Também tem esse programa que eu fiz que chama T mais Streets, T porque o sistema de metrô de Boston se chama literalmente T, que é esse programa que você pega um metrô até um bairro de Boston chama North End,
que é um bairro italiano, e você vai nessa loja de doce super tradicional para comer um cannoli, que é o principal doce que eles oferecem. E é um programa super legal, não só para você conhecer mais da cidade, mas também do sistema de transporte público de Boston. Eu também fui no jogo de futebol entre a Northeastern e a BU, então também é uma experiência super legal para conhecer mais essa dinâmica de esportes da universidade. Então, só para trazer um exemplo também de que não só são experiências super legais para você conhecer a cidade, mas também para você conhecer novas pessoas e te ajudar a se adaptar um pouco nessa dinâmica de estudar fora do país. E também teve a Convocation, que tem todo ano, que é basicamente um evento no último dia desse mês, dessa semana, onde todos os alunos do primeiro ano vão para um auditório, cada um, dependendo da área que você vai estudar, usa uma camisa diferente. Então, por exemplo, os alunos de engenharia usam uma camisa laranja, os alunos de artes usam uma camisa amarela, os alunos de finanças usam uma camisa vermelha, por exemplo. E eles têm vários shows, tem discurso do presidente da universidade, você tem shows de clubes de performance da Northeastern, você tem um super show de cores legal. Então, só para exemplificar um pouco dessa minha adaptação e o quão importante ela foi para mim, para realmente eu entrar nesse clima de estar fora do país, principalmente pela minha primeira vez. Então, agora eu vou falar um pouco também, que para mim é a parte mais importante dessa apresentação. Acho que também uma apresentação da Northeastern não pode faltar falar do programa de co-op dela, que é a qualidade número um da universidade, para mim. E, bom, o que que é esse programa que eu falei, inclusive, no começo da reunião, e que eu falei que eu estou fazendo ele agora? O co-op é basicamente uma experiência de trabalho obrigatória, que todos os alunos precisam ter, independentemente da área de estudo. Então, essa experiência de trabalho obrigatória que dura 6 meses, é uma experiência integral, ou seja, você só trabalha, você não tem aula, e é promovida pela universidade em parceria com várias empresas, grandes, pequenas, médias, e não, então essa experiência você vai ter ela é atrelada ao seu currículo, você não precisa pagar nenhuma taxa extra, ela é algo que a universidade oferece, é um programa obrigatório atrelado ao seu currículo. Então, você tem esse programa 2 vezes no seu currículo, então, um no seu segundo ano, uma vez no seu terceiro ano. Tem um pouco de flexibilidade em relação a isso. Eu conheço pessoas que fizeram 5 anos na universidade e tiveram 3 experiências de co-op, mas eu acho que em relação a estudantes internacionais é um pouco mais restrito. Então, como eu falei de novo, é válido para todos os alunos e, basicamente, algumas coisas que eu também trouxe para explicar um pouco sobre o co-op. E, de novo, no final da reunião, sintam-se à vontade para perguntar sobre isso, porque é algo que muita gente não entende muito bem. É uma espécie de trabalho obrigatória. Não é igual a um estágio, não é a mesma coisa que um estágio, porque no estágio você não só trabalha metade no período integral, ou até mesmo algumas horas só, mas você também muitas vezes não é pago pela experiência de trabalho. E no co-op não é assim. Você trabalha a tempo integral, então é como se você tivesse um emprego normal. E não só isso, como você é remunerado. Todos os co-ops que a universidade oferece são remunerados. E as tarefas que você recebe enquanto você está nessa experiência, as tarefas que você tem, são do mesmo nível que um funcionário que trabalha lá normalmente também receberia. Então você também não só tem esses benefícios que eu acabei de falar, mas você também tem uma experiência. Esse programa agrega uma experiência muito maior ao seu currículo do que um estágio teria. De novo, vale a pena reforçar que todos os alunos passam por isso, então não é algo que, eu preciso aplicar para entrar e, tipo, provavelmente eu não vou conseguir porque é super seleto. Não, é algo que acontece para todos os alunos da universidade. Não é uma experiência que está restrita aos Estados Unidos. Você pode aplicar para uma empresa que fica em outro país e se você conseguir a vaga, você pode estudar sem problemas. E eu falei que você não tem aula nesse co-op, mas isso é mais ou menos verdade. Você pode ter, no máximo, uma aula enquanto você está nesse programa, para não interromper muito essa etapa. Eu também trouxe alguns dados para confirmar o quão importante esse programa é, a diferença que ele faz. Por exemplo,
93% dos estudantes da Northeastern ou conseguem uma oferta de emprego ou se matriculam no programa de mestrado 9 meses depois de se graduar. Então, é um número super considerável. 58% dos estudantes que fazem esse programa de co-op, ou seja, é, mais da metade, são oferecidos uma oferta de trabalho de uma empresa na qual eles fizeram essa experiência. Então, por exemplo, eu estou fazendo esse co-op numa empresa X. Se eles gostarem muito da minha performance e se eu for muito bem lá, eles podem me oferecer uma oferta de emprego para depois que eu me formar, para então eu já ter tudo isso alinhado, que é algo incrível. E não só isso, como o salário de um estudante da Northeastern que passou por esse programa é, em média, 33% maior do que a média nacional, o que também é um dado super, para mim, é surpreendente também. Então, também trouxe alguns exemplos de empresas que fazem a parceria com a Northeastern nesse programa. Você tem, de novo, empresas pequenas e grandes, mas eu trouxe vários exemplos de empresas super famosas como Apple, Pfizer, Amazon, Tesla, para demonstrar que esse programa realmente tem muito prestígio e que várias empresas, principalmente muito famosas, querem ter essa parceria porque é super beneficial. Então, como funciona o processo para você entrar nesse programa, para você fazer esse programa? Basicamente, no seu primeiro ano, você não faz muito em relação a isso. Basicamente, é um ano que você se preocupa mais em agregar experiências para o seu currículo, como, por exemplo, clubes, voluntariado, pesquisa, para você ter mais chance de ser aceito no segundo ano, no processo de aplicação, por exemplo. No segundo ano, você tem uma aula preparatória, que envolve revisão de currículo, treinamento para entrevistas, estratégia de trabalho. Paralelo a essas aulas, essa aula que é obrigatória, você tem um conselheiro, eles chamam de advisor de COP, que é basicamente, de novo, como pode falar, um conselheiro, que não só tem reuniões constantes com você durante o processo, mas te oferece um suporte para você ter a melhor experiência possível nisso. Então, eu estou no meio desse processo de aplicação, mas eu não sei muito bem, tipo, não estou dando muito certo, não estou recebendo muitas ofertas. Então, você pode se reunir com ele para ele te dar esse suporte para o que você pode fazer. Esse suporte é sempre um para um, então ajuda muito essa questão individualizada. E também, claro, tem a parte de aplicações. Para você entrar nesse programa, você basicamente, um semestre antes de você começar esse programa, você aplica para empresas que você quer, que você gosta, que você gostaria de trabalhar. Em paralelo com essas aulas preparatórias, em paralelo com as reuniões com o advisor. Essa janela de aplicação dura mais ou menos 4 meses, então um pouco mais do que o semestre dura. E aí essas aplicações você faz em várias plataformas. Tem uma que a universidade oferece, que chama NU Works, mas você também pode fazer em outras plataformas como o LinkedIn, por exemplo. Desde que você consiga uma oferta, tudo bem. O processo seletivo que as empresas usam para contratar estudantes é muito parecido com o que você tem no mercado de trabalho atual, com entrevistas, questionários, tarefas específicas, por exemplo. Então, é muito semelhante ao que você vai encontrar no mercado de trabalho no futuro e também te ajuda a desenvolver um pouco dessa casca, em relação à procura de emprego, que também é muito bom. E também vou falar um pouco sobre a minha experiência, como está sendo ela. Eu trabalho nessa empresa que chama Axelis Technologies, que elas trabalham na fabricação de semicondutores. Basicamente, semicondutores não vou entrar muito a fundo, são materiais que são muito usados em computadores, laptops, celulares, etc. É uma empresa pequena, o que eu acho muito bom. E fica localizada numa cidade que fica perto de Boston, não é em Boston especificamente. É, Algo que acontece em muitos co-ops, e no meu também, é que os alunos, porque é mais de um aluno que pode ser aceito para cada vaga, para cada empresa, os alunos têm um tutor específico que está lá para sanar eventuais dúvidas que você tem, para te dar treinamento, para te oferecer instruções e tarefas, então é um suporte que também ajuda muito. De novo, as tarefas que eu tenho na empresa são similares às de funcionários da mesma área, e então é um programa super legal. E é super único também. Também é, botei também uma foto aqui da empresa para vocês verem como é mais ou menos. Então, um dia de trabalho normal
para mim, se resume muito a reuniões, por exemplo, design e impressão 3D de peças e equipamentos para usar ele nesse processo de fabricação desses materiais, investigações em peças e máquinas com defeito. Envolve também otimizar o processo de construção da empresa, de fabricação desses semicondutores. Então, sempre procurar maneiras de otimizar esse processo. E também inclui socializar com os outros estagiários, com os outros alunos que fazem esse programa de cópia da empresa, tem quatro mais fora eu. E também envolve várias socializações com ele, como almoçar com eles, ter lanche. Então, são experiências que também são ótimas oportunidades para você conhecer novas pessoas e fazer todo esse esquema de conexão. E agora também vou falar de outra parte que para mim foi muito importante, que é a parte de clubes e organizações da universidade. É, a Northeastern tem, de novo, vários clubes, várias organizações que têm diversos temas. Você tem, por exemplo, clubes profissionais como a Associação de Engenharia, que são oportunidades mais de networking, por exemplo, associações de engenharia, associações de biologia, por exemplo. Você tem clubes relacionados a hobbies, como o Clube do Queijo, por exemplo, que você literalmente come queijo no clube. Tem clubes religiosos, clubes de esportes também. Então, é uma ótima oportunidade para você conhecer estudantes de outros cursos e outras pessoas. E também essa variedade faz com que você basicamente tenha muita chance de se encaixar em um lugar. Não importa os seus interesses, você provavelmente vai se encaixar em um lugar dentro da universidade. E no meu caso não foi diferente. Nesse tempo que eu tô aqui, eu fiz parte em dois clubes e eu também vou falar um pouco mais sobre eles. O primeiro deles que eu entrei, o primeiro clube que eu entrei, foi um clube que se chama Aerospace NU. Eh, Esse clube era um clube de foguetes, então envolvia a construção e lançamento de foguetes durante os 2 semestres que eu fiquei nele. De novo, todos os clubes, especialmente os de engenharia, você não precisa de nenhuma experiência necessária para entrar neles, então é algo também super positivo. Eu não sabia nada de foguetes quando eu entrei nesse clube, e isso não me impediu de aprender mais e de me divertir muito. Então, nesse clube, eu passei 2 semestres montando foguetes relativamente pequenos com o auxílio de tutores, que são os estudantes mais velhos que têm mais experiência para me ajudar. Eu fazia parte de um grupo, então eu passei esses 2 semestres nesse mesmo grupo montando foguetes ne- é, é, nele, então foi uma experiência também super legal. Esse clube também envolveu viagens de lançamento. Você constrói o foguete e você lança ele também. Tiveram duas dessas viagens, uma para cada foguete. Então, nessas fotos aqui do lado, tem essa foto do meu grupo com o primeiro foguete. Esse cara aqui é o meu mentor, por exemplo. E eu também trouxe umas fotos do segundo foguete que a gente construiu. Esse aqui é maior. Teve essa parte aqui no meio que era transparente para a gente botar uma câmera para filmar o foguete, que foi super legal. Então, foi a minha primeira experiência em clube, mas também foi uma experiência incrível, porque me permitiu aprender muito, não sobre engenharia, mas também sobre a dinâmica de como funciona um clube e das oportunidades que você tem na Northeastern. E o meu segundo clube que eu participei, que é o que eu estou participando atualmente, é o clube de corrida elétrica da universidade, que envolve o design. Nesse clube, a gente faz o design e a construção do zero de um carro elétrico durante o ano letivo. Essa geringonça aqui. A gente usa esse carro para competir com estudantes de outras universidades e de todo o país, com outras universidades. Então, a gente participa de várias competições, por exemplo, para fazer essa construção. E envolve também reuniões semanais na oficina do clube, eles chamam de The Bay. E é um clube super organizado, que tem 4 equipes internas, divididas por área. Tem a equipe de mecânica, de elétrica, de software, de finanças. Então, mesmo que você não seja de engenharia, tem um lugar lá para você que é super legal. Então, também trouxe umas fotos do carro nessas competições, que também é uma experiência super legal você fazer parte dessas competições. Então, ambas essas experiências foram muito importantes para mim e foram muito incríveis. E eu não tenho dúvidas que qualquer pessoa que entrar na Northeastern também vai ter experiências tão boas quanto essas. Para finalizar, também acho importante falar um pouco sobre a recreação do campus.
Eu acho que é uma das áreas um pouquinho fracas da Northeastern, é, mas mesmo assim é uma que vale a pena falar porque é bem completa. De outro lado, você tem três academias no campus. A maior delas se chama Marino Center, que é, de novo, a maior que tem lá. Você tem um café, você tem sauna, você tem quadra de basquete, de badminton. Esse lugar é super aberto aqui. Você tem os Squash Busters, onde você tem 8 quadras de squash. Então, também é um lugar super alternativo se você quiser fazer outras coisas. E você tem o Cabot Center, onde você tem pistas de corrida, campo de futebol, piscinas. Essa aqui é a piscina principal da universidade. E não só isso, em relação à recreação, a Northeastern também oferece várias aulas de esporte, vários cursos de esporte, como hóquei, futebol, yoga, pilates e até mesmo capoeira. É, e também tem um espírito super esportivo na universidade, que nem Boston tem, a Northeastern também tem. Então, por exemplo, eles têm ele tem um campeonato de hóquei entre as universidades da região que acontece todo ano. E ano passado a Northeastern chegou na final e ganhou, se não me engano. E a atmosfera da final desse jogo de hockey era essa aqui. Então, você pode ver, não se dá para muito bem, mas o estádio está lotado, vários alunos vendo a universidade jogar. Então, é uma universidade que não só oferece várias opções de recreação, mas que também vive muito intensamente essa questão de esportes, o que é uma dinâmica super legal também. E também acho que vale a pena adicionar uma nota sobre as artes da Northeastern, que é um campo super artístico. Você tem mais de 40 exposições públicas de arte espalhadas pela universidade, que incluem pinturas, murais, esculturas, como as que eu mostrei um pouco na imagem. Algumas delas são feitas por estudantes e funcionários, o que é algo muito legal. E você também tem, por exemplo, uma estação de rádio própria da universidade. Você também tem esse espaço que chama After Hours, aqui na parte de cima, que é basicamente um espaço onde você tem concertos e shows. É um espaço super legal para você ir. E você também tem, como eu mencionei mais para trás, vários museus ao redor do campus, como o Museum of Fine Arts. Então, na questão de artes, a Northeastern também é uma universidade que tem muito a oferecer, o que eu acho um diferencial. E para acabar essa apresentação, acho que é também importante eu vou falar um pouco sobre o suporte técnico para fora e um pouquinho do que foi o diferencial para mim nesse processo todo. Em relação à escolha e aplicação, o processo de escolher universidades me ajudou muito, porque os Estados Unidos têm muitas universidades, são várias, são milhares de universidades. E você fazer essa pesquisa sozinho é muito difícil. Então, você ter esse apoio para você conseguir filtrar as opções, para mim me ajudou muito. Filtrar com base, não só com base em fatores que fazem sentido para você, como chance de admissão, competitividade, clima, mas de novo, é um processo de filtração de universidades que é baseado em você, então não é algo que a outra pessoa faz por você, é o que você participa o tempo todo. Tanto que, sim, a daqui para fora pode, até te oferece uma lista de instituições que elas acham que se enquadra mais do que você é como pessoa, mas a decisão final sobre quais universidades você vai aplicar tá sempre carregado de você mesmo. É algo que o estudante precisa fazer, o que eu acho muito importante. Teve também um suporte para a aplicação em si, como organização de prazos, cronograma para cada universidade, que inclusive envolve também é, organizar as outras áreas, por exemplo, quais são os prazos para você fazer as redações, quais provas que eu preciso fazer, quando que eu preciso fazer essas provas. E são muitas coisas que você precisa fazer no processo de aplicação nos Estados Unidos. E não é algo que a gente aprende muito no Brasil. Então, ter um pouco desse suporte, ter um pouco dessa definição de prioridades também ajuda muito. É o que para mim fez a diferença. Também teve a questão de provas e redações, que a daqui para fora também traz esse suporte. De novo, no Brasil não é algo que a gente aprende muito sobre quais provas eles fazem nos Estados Unidos ou quais redações eles fazem. São super diferentes do que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, na questão de provas, você tem uma preparação para o SAT ou ACT, que são as principais provas dos Estados Unidos, e que envolvem principalmente você se familiarizar com o formato e a estrutura da prova, que são super diferentes, de novo, super diferentes de, por exemplo, o Enem ou FUVEST. Também tem, a DAC também oferece
suporte em redações, no suporte completo em escrita, que envolve, de novo, você se familiarizar com o que você escreve e como você escreve. Também é algo muito único dos Estados Unidos. É super importante de você saber, de você manjar como que você escreve um texto nesse ambiente de aplicação. Então, essas duas áreas também foram áreas que, para mim, foram de super diferencial, essa parte de provas e redações, e que fez a diferença. E, por último, tem também a área de pós-aplicação e admissão. Também tem um suporte mesmo após você aplicar, e mesmo após você ser admitido, que para mim também é um dos pontos únicos da daqui para fora. Depois de você aplicar, você tem a empresa oferece um acompanhamento de tarefas e pendências adicionais, como quais documentos adicionais você precisa enviar, ou se você precisa inserir alguma nota em algum sistema de notas de alguma universidade. E também eles oferecem, claro, até algum suporte na decisão da universidade, mas, de novo, é importante lembrar que a decisão final fica sempre a cargo do estudante. É algo que você precisa fazer, baseado no que você acha que é melhor para a sua carreira. E também tem um suporte pós-admissão. Ajuda com coisas como matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, plano de saúde. É muita coisa para você pensar mesmo após você ser admitido. E ter esse suporte para organizar todas as pendências é muito bom também para te deixar um pouco mais livre para as férias, porque entre você acabar o ensino médio do Brasil e entre você começar os estudos nos Estados Unidos, você tem vários meses de férias, então você cuidar disso antes, o quanto antes possível e ter essa organização faz esses meses de férias serem muito mais tranquilos. E para mim foi isso que essas foram algumas das diferenças que a Deck para Fora me ofereceu e que foram super importantes para mim nesse processo. E é isso. Essa foi a minha apresentação. De novo, obrigado a todos que vieram aqui. Para mim é super legal poder falar sobre a Northeastern. Obrigado a todo mundo que ficou aqui nessa apresentação. E eu sei que é muita coisa, eu sei que são muitos slides, então eu vou abrir um tempinho de perguntas, alguns minutinhos para quem quiser me perguntar sobre qualquer coisa dessa apresentação. E é isso. Obrigado. Então, a primeira pergunta então, para vocês fazerem as perguntas, usem o sistema de QA, do Zoom, se para fazer as perguntas. Então, a primeira aqui que eu tenho é como são as acomodações da faculdade. São boas. Eu diria que nesse quesito a universidade tem um pouquinho a melhorar, mas não que elas sejam horríveis, claramente, mas tem várias delas que, por exemplo, bom, vou começar pelo começo. As acomodações de primeiro ano à universidade que decide, elas são boas, você geralmente não tem, você geralmente vão ser suítes, ou banheiros compartilhados. A partir do segundo ano, você tem mais opções. Você pode pegar apartamentos, você pode pegar suítes fora da universidade. Então, algo muito comum é as pessoas saírem das acomodações da faculdade para morar algum lugar perto. Muito, muito também por causa é, de como Boston funciona como cidade. Então, as acomodações são boas, sim. Você tem várias opções de moradia, mas Mas eu acho que, em relação a isso, a universidade oferece uma lista com todas as acomodações que elas têm, que elas oferecem a cada ano, e eu recomendo checar isso, porque é um recurso super bom de informação sobre isso. Oh, meu Deus, quanta coisa, tá. Sobre o COP, você pode aplicar para a empresa que você quiser, mas se você não for aprovado para essa empresa, você pode aplicar para outras até ser aprovado. Isso, exatamente isso. Você pode aplicar para empresa. É como uma procura de trabalho normal. Você aplica para a empresa que você quiser, tem o processo de entrevista, normalmente, mas se você não for aprovado, você precisa continuar procurando. Se eu não me engano, uma das perguntas, inclusive, são mais que aparecem muito é o que acontece se você não for aceito. Se você não for aceito, eles basicamente te movem para o próximo ciclo, que basicamente, como eu falei, essa experiência dura 6 meses. Então, metade dos estudantes da universidade tem essa experiência na primeira metade do ano, a outra metade tem essa experiência na segunda metade do ano. Se você. E também é algo que eles fazem para ter vaga para todo mundo. Se você não for aceito, se você não conseguir uma oferta até o final do ciclo, você basicamente eles te movem para o ciclo seguinte para você continuar procurando. Mas não é algo comum.
acho que a porcentagem é mais ou menos 95% dos alunos da Northeastern conseguem uma oferta de co-op no ciclo que eles estão registrados. Então, é algo que é uma super exceção e não acontece. Mas, sim, é como uma procura de trabalho normal que funciona. Ah, em relação aos atributos, quero fazer curso na área de artes. Sabe como eles podem trazer flexibilidade para o currículo? Claro, a flexibilidade você pode, eles te trazem muito por algumas, tem um sistema de double major, por exemplo, que é uma graduação dupla, onde você pode ter tanto um diploma em artes quanto um diploma em engenharia, por exemplo. Se não me engano, tem um que eu quase fiz, que é, por exemplo, um double major em engenharia mecânica e história, por exemplo. Você ganha um diploma nas duas áreas. Tem essa possibilidade. Também tem a possibilidade de você fazer um minor, que é a especialização, que você pode fazer em qualquer área que você quiser, que é basicamente, de novo, uma especialização. Você não tem tantas aulas nesse assunto, mas você ganha conhecimento suficiente para ter uma base super sólida. E também, claro que também tem também as eletivas, que são aulas individuais que você pode fazer de basicamente qualquer assunto. Então, tem várias opções para você flexibilizar o seu currículo e trazer aulas de outras disciplinas para a sua, o seu diploma. Boston é uma cidade segura, sim. Eu me sinto super seguro. Eu acho que é uma preocupação super grande que a gente tem em São Paulo, não em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, mas no Brasil. Mas é uma cidade super segura, super limpa, super tranquila. Tem muita gente, você vê que é muito super comum as pessoas saírem à noite juntas para ir, sei lá, em vários lugares, bar, comer, beber. Tem muita gente que sai sozinho também, então é uma cidade super segura. E a Northeastern também o campus da Northeastern é uma área super segura também. É, então, nessa questão, 10/10, assim, é um lugar super seguro. Qual a dificuldade de se adaptar ao clima? É, Para mim foi considerável. Não é, claro, não é como se você viesse aqui, você visse o clima e você falasse, putz, tá insuportável, não quero mais ficar. Pode ser um pouco difícil, principalmente no primeiro ano, mas você se acostuma. Você definitivamente se acostuma. O verão daqui é muito gostoso também. E é muito frio, sim, mas, de novo, você se acostuma. E tem partes do inverno que são muito legais, como a neve. Então, é difícil. Para mim, pelo menos, foi difícil. Mas depois de um tempo fica melhor. Próxima. Os cursos de esporte que você falou e os clubes têm taxa de preço adicional? Os clubes não, são completamente de graça. Hum. Completamente de graça, você não precisa pagar nenhuma taxa nem nada. Os cursos de esporte, alguns deles têm, não são altas essas taxas, mas alguns deles têm, outros não. Por exemplo, a universidade a universidade mesmo organiza clubes que eles chamam de intramurals, que são clubes onde qualquer pessoa pode ir, são clubes de esporte, qualquer pessoa pode se juntar e jogar qualquer esporte. Então, por exemplo, eu gosto de futebol, mas eu não quero nem pagar essa taxa e nem jogar num estilo competitivo. Então, eu me registro para esses intramurals e são basicamente sessões de jogos de futebol que você tem com qualquer outra pessoa que se matriculou também. Então, os clubes não têm taxa e os cursos de esporte, alguns, depende de quais. Os minors têm custo a mais? Não. Os minors não têm custo a mais, porque basicamente basicamente os minors, eles são, para você ganhar esse minor, esse certificado, essa especialização, você precisa ter uma sequência, uma série de aulas. E o que a universidade faz o que você pode fazer é você usar as suas eletivas para contribuir para essas aulas desse minor. Então, muitas vezes não. Então, não, ele não tem nenhum custo adicional, porque você faz ele está meio que embutido no currículo. Você pode embutir ele no currículo usando as suas eletivas. E mesmo se você não usar, não, ele não tem custo adicional. O custo de vida em Boston tem algumas perguntas em relação a isso. Sim, ele é alto em relação, talvez, a algumas cidades dos Estados Unidos. Eu acho que, no geral,
várias cidades dos Estados Unidos têm um custo de vida alto. Então, sim, eu diria que é alto, mas ao mesmo tempo tem a questão de que os empregos daqui pagam mais do que a média. Principalmente principalmente se você, por exemplo, fizer o programa de co-op, por exemplo. Mas mesmo se você não fizer, os empregos daqui pagam mais do que a média do país. Então, sim, é um custo alto de vida em Boston, mas geralmente você vai cobrir isso com o seu salário. E então não é não é uma super preocupação. Com relação à língua, já devemos ir com ela completamente dominada ou não tem problema se não soubermos falar 100%. Não tem problema. Eu conheço vários amigos que não falam inglês, internacionais que não falam inglês super perfeito. E tudo bem, eles se adaptaram bem. Só de você ter um domínio bom sobre a língua ajuda muito. Claro que também tem a questão das aulas. Não sei se também é uma questão, mas também tem a questão das aulas, uma questão para você, por exemplo, mas também tem a questão das aulas, que, claro que alguns professores daqui, por exemplo, não são muito fáceis de entender, só alguns, mas mas não é algo que você precisa dominar 100% a língua, é algo que, desde que você tenha uma base sólida, você vai se virar bem, inclusive é uma das vantagens de estudar aqui fora, que você aprende muito inglês estudando, então mesmo se você não tiver 100% de domínio, você vai aprender mais enquanto você estuda aqui e você vai ficar melhor. Então, não considero 100% necessário. Em relação ao Boston Welcome Mix, como foi a sua recepção? O pessoal inclui bem brasileiros ou estrangeiros de boa? Sim, sim, inclui super bem estrangeiros, tanto que aqui tem vários clubes de internacionais, inclusive tem um clube de brasileiros aqui na Northeastern, saindo um pouco da nossa questão, mas falando um pouco dessa inclusão. Tem clube de brasileiro, inclusive, que é um clube super legal. Eles fazem jantar de churrasco, fazem eventos com coxinha, guaraná. Então, acolhem super bem estudantes estrangeiros. E eu me senti muito bem acolhido também. Eu sendo estrangeiro e eu não morando nos Estados Unidos, eu me senti, sim, acolhido. E eles fazem vários eventos específicos para estudantes internacionais, o que também ajuda a você se sentir um pouco mais incluído em tudo isso. Tem cheerleader, não sei muito como funciona em faculdade, geralmente vejo em high school. Sim, tem um time de cheerleader na Northeastern. Quase todas as universidades têm, na verdade. A Northeastern, acho que eu quase nunca vi, mas tem. Eu acho que todas as universidades têm. Então, é algo que sim, tem na universidade. Boa noite. O aluno pode fazer o curso todo morando no campo? Sim, pode sim, é uma opção. Na Northeastern, como funciona? Os seus 2 primeiros anos você são obrigatórios de morar na universidade, no campus, obrigatórios. O primeiro ano é obrigatório, o segundo ano a universidade super te incentiva a morar lá, mas não é 100% obrigatório. No terceiro, a partir do terceiro e do quarto ano, a universidade te incentiva a se mover para fora do campus, a se mudar para fora do campus. Então, procurar um apartamento, morar com amigos, que é super comum. Você não precisa fazer isso, mas a universidade te incentiva a fazer isso. Então, sim, você pode fazer o seu curso inteiro no campus, é uma possibilidade. Nessa faculdade em específico, ela tem todo tipo de curso, sendo medicina, direito, engenharia, os mais procurados, sim. A Northeastern não é que nem algumas universidades, e, assim, gente, não estou criticando, obviamente, mas não é que nem algumas universidades que só tem alguns cursos. Ela tem vários, tem esses mais tradicionais, como você falou, tem até alguns menos óbvios também. Mas, deixa eu pensar, tem, sim, engenharia, medicina, direito, artes, negócio, finanças, engenharia da computação, ciência da computação, por exemplo. Então, é uma universidade super diversificada em questão de currículos. Então, tem várias opções nesse quesito também. Como funciona o curso de Relações Internacionais? Não sei. Não sou familiar com esse curso. E eu acho que em relação às perguntas é isso. Já podemos encerrar. E obrigado também pelas perguntas, foram super relevantes. Então, obrigado também por